Boa tarde, graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós vamos prosseguir no capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 14, e o meu título é Os Três Empregados, ou nós podemos encontrar também como título a parábola dos talentos. A parábola dos talentos ou os três empregados é uma das versões que eu tenho. E Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 14 é que Jesus aqui, ele está falando aos seus. Ele vai falar aqui aos cidadãos do reino dos céus. Na verdade, ele vem falando para os cidadãos do reino dos céus. Quando nós vimos ontem a parábola das 10 virgens, quando nós vimos Jesus falando no capítulo 24 sobre vigiar, sobre estar atento aos sinais, Jesus está falando aos seus, né? E ele diz aqui que ele chama os seus empregados, ele chama os seus. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Foram 3 que ele chamou. Ao primeiro, ele deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, deu 200 moedas de ouro. E ao terceiro, deu 100 moedas de ouro. E então foi viajar. Então aqui nós vimos que esse Senhor, simbolizando aqui Deus, simbolizando Jesus, ele confere aos empregados, aos seus discípulos, aos cidadãos do reino dos céus, o que ele tinha de precioso. Os talentos são preciosíssimos, eles vêm de Deus. E ele então, ele divide aquilo que ele tinha de precioso, mas ele não divide de igual maneira. É lindo isso aqui, porque ele divide de acordo com a capacidade de cada um dos seus filhos, dos seus discípulos. Porque nós vamos ver aqui que esse capítulo aqui, dando continuidade ao capítulo 24 de Mateus, no final dos tempos, aqui é uma prestação de contas. Todos nós vamos prestar contas a Deus. Então, ele continua aqui falando sobre a sua volta, o que vai acontecer na sua volta, como vai acontecer com a volta de Jesus. E ele está dizendo aqui que ele distribui do que é precioso para ele, de acordo com a capacidade de cada um. Hein? O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, ele não perdeu tempo e fez negócios com o dinheiro e conseguiu outros 500 moedas. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou
e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja que estão mais 500. Consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o Senhor, o seu patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar. Então aqui nós estamos vendo duas pessoas, cidadãos do reino de Deus, que recebem talentos, porque, deixe-me frisar muito bem aqui, nós não somos nada, nós não temos nada para oferecer de nós mesmos. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, vem do Senhor. E é interessante porque nós podemos pensar: mas o primeiro é maior do que o segundo, afinal de contas o primeiro recebeu 500 e entregou 1.000 ao seu patrão, e o segundo recebe só 200 e entregou 400 ao seu patrão. É a mesma coisa perante Deus. Deus aqui deixou muito claro, foi de acordo com a capacidade aquele de 500, de acordo com a capacidade o de 200. Então é a mesma coisa. Nós vamos prestar conta a Deus daquilo que nós recebemos. De acordo com a nossa capacidade é que Ele nos deu. E o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Então aqui nós vimos uma atitude completamente oposta daquele dos dois primeiros. E nós vamos ver aqui a visão que esse servo, esse empregado tinha do seu patrão. Uma visão mentirosa, enganosa. Porque se o próprio patrão havia dito que ele estava distribuindo seus bens de acordo com a capacidade de cada um, e aquele servo recebeu 100 porque ele tinha capacidade para multiplicar aqueles 100, ele está chamando o patrão dele de mentiroso. Ele está falando com o patrão dele: você não me conhece, o Senhor não me conhece. Porque eu não tinha capacidade de trabalhar esses talentos. Então ele está dizendo para o seu patrão, para o seu senhor: o Senhor é mentiroso. O Senhor não me conhece. O Senhor não é justo. Porque o Senhor está me cobrando algo que eu não tinha capacidade de fazer. Então é o mesmo que está chamando, vamos pôr Deus aqui agora, o mesmo de estarmos chamando Deus de mentiroso, o mesmo de estar chamando Deus de injusto, porque Ele te concede algo, Ele me concede algo com um fim proveitoso, e aqui só diz respeito ao reino de Deus. Não está falando de talento para trabalhar, não está falando de talento para coisa secular alguma.
Só estamos dizendo aqui de talentos para ser multiplicado, que é o que Deus tem de mais precioso para o reino de Deus. E então, além de não multiplicar os seus talentos, ainda chama Deus de mentiroso, de injusto. E no 26, o Senhor daquele servo diz: empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem a quem tem 1000 moedas. Então, quando esse patrão está falando, você devia ter colocado na mão de outra pessoa. Você devia ter colocado no banco. Pelo menos eu teria o juro do banco. Você teria que aberto mão, então, e dado seu cargo para outra pessoa, para que outro pudesse trabalhar aquilo que foi proposto e colocado para você. Isso para o reino de Deus não existe. Guardem bem essa palavra. Não existe filhos de Deus que não têm chamado. Não existe pessoas, cidadãos do reino de Deus, que Deus não dê talentos. Deus dá talentos para todo. A igreja de Cristo é também conhecida e chamada como corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, todos nós temos funções no corpo em prol do crescimento, em prol da edificação da igreja, do corpo de Cristo. Todos temos talentos. Todos Deus dá talentos e Ele não é injusto. Nós sentimos alegria no nosso coração quando nós servimos, porque aquele talento que Deus nos dá se identifica conosco. Isso é lindo demais, é maravilhoso demais. Deus é bom, Deus é justo e Ele quer todos trabalhando. Eu costumo falar que pessoas que ficam só no banco engordando, só recebendo, se tornam pessoas egocêntricas, egoístas, porque não sabem olhar para o lado e se dispor. Não é muito. Eu não sei qual é o talento de cada um, mas sabemos que temos talentos. E precisamos trabalhar o nosso talento. E quando tiver uma alegria grande na nossa vida, nós nos identificamos certeza com o nosso talento. Enquanto isso, vamos dando pequenos passos, vamos fazendo uma coisa, vamos fazendo outra, até identificar a nossa parte, o nosso lugar no reino de Deus. Para que eu fui chamada. E não existe talento que deva ser menosprezado. Uns são chamados para pregar, outros são chamados para louvar e cantar, para ministrar louvor, para cuidar de crianças, para limpar, para cozinhar, mas tudo o Senhor nos diz. Tudo que nós fizermos, seja em palavras, seja em obras, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, como quem faz para o Senhor, porque se você está onde você está sentindo alegria, a alegria de muitas pessoas é cozinhar para os outros, é uma alegria. Isso não justifica que aquele talento daquela pessoa, ela também não tenha que pregar a palavra de Deus. Sim, pregar a palavra é para todos. O ID é para todos, né? Palavra maravilhosa para as nossas vidas hoje. Você tem talentos, trabalhe o seu talento. Eu tenho talento e ele não é meu, ele é de Deus. Ele vai querer contas disso que tão precioso que Ele nos deu.
E Deus fala, olha, tira então o talento que foi dado para ele e dá para quem tem mais. Porque aquele que tem muito receberá mais. E assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E jogue fora na escuridão o empregado inútil. Aí ele vai chorar e ranger de dentes de desespero. Olha, Deus tem dons espirituais e muitas vezes eu vejo pessoas pedindo dons para Deus. Ah, Senhor, me dá o dom da fé, me dá o dom de operação de milagres, me dá, são 9 dons. E fica pedindo a Deus os dons. Mas a pergunta é, para quê? Será que vai ser colocado numa gaveta e trancado a chave? O dom é para edificação da igreja, né? E tanto que Deus tem nos concedido. E um principal impedimento para as pessoas atuarem nos seus dons, nos seus talentos, chama-se medo. Medo tal que se torna um terror. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu gosto quanto meu pastor diz, eu vou tremendo, mas eu vou. Vença o medo e trabalhe os talentos que o Senhor nos concedeu, te concedeu, em nome de Jesus.